Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Localiza comigo, bem rápido, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24. Quando você localiza, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, mais uma vez poder estar fazendo menção da palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo convite, agradeço também ao Marcelo. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que aqui está, a maioria conhecidos, né? Alguns amigos. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Fernandes, congrego ali no quilômetro 42, na Assembleia de Deus, pastor Mário Henrique. E trago um abraço do meu pastor Mário Henrique para todos os irmãos. Venho acompanhado da moça mais bonita desse culto, a amada Stephanie, minha futura esposa. Você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Número 24, a partir do verso 17, escrito está: E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuiu com bem, enquanto eu te retribuía com mal. Ou qual homem pegaria o seu inimigo e pouparia? Versículo 20: Hoje sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na sua mão. Hoje sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na sua mão. Você que diga graças a Deus como sua senda. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Você pode me ajudar, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Samuel é um livro muito conhecido. Você sabe muito bem. Eliel, me ajuda aqui, por favor. Instrumento, traz o seu ali, por favor. Você me ajuda? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de Samuel, você conhece a história. O povo está passando por um processo, onde esse processo vai estar fundando o período de juízes e dando início ao novo começo, ao novo governo. E a Bíblia diz, gente, que tudo vai começar com uma guerra interna de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz, eu preciso muito da sua atenção, que Ana, ela tem dentro da sua casa uma mulher chamada Penina. Mulher essa, a qual tem muitos filhos e a incomoda dia após dia pelo fato dela não ter filho. Ana não tem, Penina tem. A Bíblia diz que é uma guerra diária dentro da sua casa, e essa guerra diária é simplesmente porque uma tem e a outra não tem. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ana, ela vai de ano em ano para o templo adorar, e isso me encanta, porque eu acho isso impressionante. Não pelo fato dela ir para o templo, mas pela situação a qual essa mulher vive. Porque diz a Bíblia, gente, que Ana não tem filhos. E mesmo Ana não tendo filhos, a palavra de Deus diz que ela vai para o templo. E a Bíblia não diz, meus irmãos, que ela vai para o templo pedir a Deus um filho. A Bíblia diz que ela normalmente vai para o templo e está escrito que ela vai simplesmente para poder adorar. A Bíblia não diz que Ana está indo para o templo pedir. A Bíblia diz que Ana está indo adorar. Talvez alguém olhe para Ana e nesse olhar alguém diz: eu não entendo porque essa mulher tanto faz dentro do templo. Porque o Deus dela é tão poderoso a ponto de dar para ela aquilo que ela precisa, mas vendo o que ela precisa não dá para ela. Mas só que Ana não para de ir para o templo. A Bíblia diz que Ana continua indo para o templo. Talvez alguém indaga perguntando por que ela vai. Só que Ana entendeu algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, nunca foi o altar que precisa da gente. Sempre foi a gente que precisa do altar. Segundo, altar nunca foi, a não ser no século XXI, o altar se tornou um lugar de vir pedir. Só que o altar que a Bíblia diz, o templo, nunca foi um lugar de chegar aqui para pedir. Altar não é lugar de você vir para receber. Até porque onde tem altar é culto. E culto você sabe melhor do que eu. Não é lugar onde eu venho para sair com a mão cheia. Culto é lugar de sair com as mãos vazias. Você aprendeu na escola dominical. Culto não é, meus irmãos, você vir para pedir. Culto é oferecer, é entregar. E Deus me trouxe para dizer nessa noite: está na hora da gente mudar nossa ideia de culto. Parar de vir para a igreja quando quer algo. Parar de vir para a igreja pedir algo. Porque o problema da minha geração, sabe qual é, Anderson? O problema é que a gente, quando não tem, vem. Mas é só Deus abençoar.
altar é lugar para vir entregar. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que o culto estava ruim. Só que o problema é que a gente acha que culto bom é aquele que Deus desce para falar conosco. Só que o texto não diz que Deus desce para falar com Ana. A Bíblia diz que é Ana que sai de casa para ir falar com Ele. Então entenda que o culto só está ruim se você ainda não abriu a sua boca para falar com Ele. Porque a palavra dele diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está. Então não precisa o corpo arrepiar, não precisa em língua eu falar, não precisa alguém me revelar. Se tem 2 ou 3, Ele está. E eu vim dizer para você que Ele já chegou aqui. E cadê a sua adoração para Ele nessa noite? O dono da glória está aqui nessa noite. Glória. E ela entende que o culto é ela que tem que oferecer. Só que na determinada feita, Ana vai se arriscar em pedir. A Bíblia diz que Deus dá. E quando a Bíblia, meus irmãos, diz que Deus dá para ela, a Bíblia vai dizer que nasce um filho. E por que eu fui tão a fundo na história, tão atrás? Para você entender, aqui vai começar a história, onde vai se encaixar perfeitamente onde a gente leu. Porque a Bíblia diz que desse fruto de Ana vai nascer um homem chamado Samuel. E o pedido de Ana para Deus é: se eu me der, eu vou botar ele no altar. Não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Diz a Bíblia que Samuel cresce dentro de um templo profano, aonde tem Eli que vê e finge que não viu, aonde tem Ofni e Finéias que faz do templo a casa da mãe Joana. E a Bíblia diz, gente, que Samuel cresce nesse lugar. Isso aqui é tão profundo a ponto de no capítulo 10 Samuel perguntar ao povo: porventura defraudei alguém alguma coisa? E o povo responder: Samuel, você não defraudou ninguém nada, todavia você foi homem íntegro. Gente, eu estou dizendo de alguém que cresceu em um tempo que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não chegar em lugar nenhum. Só que a Bíblia vai dizer que Samuel quebra o protocolo e se torna alguém a qual não tinha gente igual dentro do templo. Sabe o que me chama a atenção? Que Samuel tem 2 filhos, ele vai pegar esses 2 filhos e vai enviar para uma cidade chamada Berseba. Quando ele manda os seus filhos para Berseba para poder julgar a casa do povo, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo vai fazer uma reclamação. O povo tem uma queixa para dizer a Samuel. E qual é a queixa? A queixa é que Samuel, os seus filhos, eles estão dedicados à avareza e ainda aceita suborno. Gente, eu estou dizendo, você lembra que eu disse que Samuel cresceu em um ambiente profano, mas a Bíblia não diz que Samuel é profano. A Bíblia diz que os seus filhos que cresceram tendo exemplo dentro de casa, que cresceram tendo em quem se espelhar dentro de casa, a Bíblia diz que eles estão dedicados àquilo que não era de agrado do Senhor. Eles estão fazendo o que não era para fazer. E meus irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que tem alguém que cresceu num lugar de morte e cresceu gerando vida, e tem alguém que cresceu num lugar de vida, mas as suas atitudes é de morte. Eu estou dizendo que o ambiente a qual Samuel estava não mudou aquilo que ele era, só que o ambiente que os seus filhos estavam mudou quem ele era. Qual que é o seu problema? O problema é que a gente pensa que o lugar muda caráter, só que lugar não muda caráter. Tem um ditado popular lá fora, e o ditado é que a ocasião faz o ladrão. E eu não concordo com esse ditado, porque eles dizem que faz o ladrão, só que a ocasião não faz o ladrão. A ocasião não mostra o mau caráter. A ocasião apenas revela aquilo que estava oculto há muito tempo e ainda não sabia. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o ambiente que você está não tem poder para mudar aquilo que você é. Eu vou repetir: o ambiente que você está não tem poder para mudar aquilo que você é. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva pegam dentro do jardim. Caim, ele vê o seu irmão fazer uma oferta e ser recebida por Deus, e a dele não. E a Bíblia diz que ele mata o seu irmão.
não. Só que, gente, eu estou dizendo que alguém pecou dentro de um jardim criado pelo Deus dos céus. Eu estou dizendo que alguém matou o irmão dentro de um lugar onde tinha presença para consumir a oferta. E, Mateus, você não pode terminar essa parte da mensagem assim, dizendo que alguém errou em um lugar perfeito e alguém pecou em um lugar que era bom porque tinha presença. Realmente eu não posso. Mas o que nos encanta é que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, verso de número 24, que Enoque ele andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Mateus, e quem é Enoque? É da mesma descendência de Adão. Mateus, quem é Enoque? É da mesma descendência de Caim. Não entendi. É Deus dizendo que na mesma descendência, aonde todo mundo deu errado, ele te chamou para dar certo. Eu vou de novo. Ele te chamou para dar certo. Ele te chamou para dar certo. Você não é o que estão dizendo que você é. Você não é o que tua família foi. Você não é o espelho da sua casa. Você é aquilo que ele disse que você é. Você é filho do Cordeiro, filho de Deus. Você é filho do Poderoso. Você é alguém que nasceu para dar certo. Glória. E a Bíblia diz que o povo nessa indagação vai pedir para ele o rei. Só que aqui tem outro problema. E por que aqui tem outro problema? Porque o povo disse para Samuel: Samuel, nós não queremos mais rei. Por quê? Porque Naás afronta o povo, Naás aflige o povo, Naás toma tudo que a gente tem. Gente, o povo está dizendo que não quer. Só que a Bíblia diz que na primeira frustração, porque Israel aqui está frustrado. Por que frustrado? Porque, gente, o povo está vendo o erro não de multidão. O povo está vendo o erro de quem lidera a multidão. O povo não está vendo o erro de quem senta lá atrás do banco. O povo está vendo o erro de quem julga a causa do povo. E Marcelo, esse é o problema. O povo na primeira frustração, outrora disse que não queria. Agora o povo vai dizer para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. E, gente, a Bíblia diz que isso vai soar mal ao coração de Samuel. Por que vai soar mal? Porque Samuel está vendo o povo mudando de ideia. Samuel está vendo o povo mudando a personalidade. E isso para Samuel era um problema. Diz a Bíblia que o tempo vai passar e o povo continua indagando Samuel: Samuel, nós queremos um rei. E, gente, nesse queremos um rei, a Bíblia vai dizer que vai surgir um jovem esse cujo nome é Saul. A Bíblia vai dizer que Saul, ele aparece no cenário, e quando ele aparece, a Bíblia diz que ele está indo atrás do rebanho das ovelhas de seu pai. A Bíblia vai fazer questão de dizer que o povo olha para Saul e se agrada com aquilo que vê, se agradando com aquilo que vê. A Bíblia vai dizer que o povo diz para Samuel: Samuel, esse é o rei que nós queremos seguir. Samuel, esse é o líder que nós queremos nos submeter. E aqui é tratamento de Deus. E por que tratamento de Deus? Porque o povo não procura saber de onde Saul veio. O povo simplesmente olha para Saul, se agrada com o que vê, e se agradando com aquilo que vê, a Bíblia vai dizer que o povo agora quer fazer Saul ser levantado como rei. E, gente, a Bíblia diz que Saul começa no reinado muito bem, só que de repente Saul agora ele vai receber uma ordem de Samuel, e Saul agora está prepotente a ponto dele desobedecer a ordem dada por Samuel. E, gente, aqui tem um problema. Por quê? Porque Saul sabe de onde veio. Prova disso que no capítulo de número 9, versículo de número 23, ele vai dizer: porque diz essas palavras a teu servo, sendo eu o menor da minha família e ainda sou de Benjamim, a menor tribo. Saul no começo ele sabe de onde veio. Saul no começo sabe quem ele é. Ele sabe que ele nem merecia estar onde está. Sabe que chegou por misericórdia e bondade. Só que o tempo vai passar, e se tem uma coisa que revela aquilo que as pessoas não são, é o tempo e o poder. A Bíblia diz que após sentar no trono e possuir poder, Saul agora ele vai sofrer, meus irmãos, de um transtorno chamado dissociativo de identidade.
Mateus, o que é um transtorno dissociativo de identidade? É você viver dentro de um corpo, mas criar na sua mente uma pessoa a qual você não é, eu repito, é você viver dentro de um corpo, mas criar na sua mente uma pessoa a qual você não é. Saul é um homem carnal, mas agora está se achando bom demais. Saul é um homem como qualquer outro, mas agora está se achando bom demais. Saul é daquele tipo que quando começou o ministério só subia no púlpito para pregar se Deus confirmasse a palavra, só fazia se Deus mandasse fazer. Só que o problema é que o tempo passa, e quando o tempo passa, a Bíblia diz, gente, que Saul agora não obedece mais a voz do Senhor. E esse é o problema. O problema é que quando o tempo passa, eu passo a achar que sou a voz do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo certa feita está pregando a igreja de Roma, e nessa pregação a Bíblia diz que Paulo vai dizer no capítulo de número 11, versículo de número 20, Isaías disse corajosamente: fui achado por quem não me procurava, e manifestado por quem nem sequer perguntava por mim. Eu vim pregar para você, amado de Deus, eu vim pregar para você, querida do Senhor, que porventura talvez se encontre achando que é alguém que você não é. Deus me trouxe para dizer para você, você só está onde está por misericórdia. E se tem um louvor antigo que se encaixa nessa palavra, é aquele que diz que se Deus desligar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Saul pensa que faz acontece, mas é tudo pela graça, ninguém merece. Glória. Passando estudo. Certa vez um pastor, quando começou a pregar, começou a se destacar Brasil afora. Esse pastor disse que começou a escolher lugar para pregar. Só ia onde agradar, só ia aonde queria. Só que de repente um dia ele abriu a Bíblia para pregar, e das inúmeras mensagens que ele tinha, Deus o fez esquecer de todas as mensagens que ele tinha. O homem disse que abria a boca e nada saía. Tentava pregar e não encaixava. Tentava as técnicas para levantar culto e nada dava certo. Esse homem desesperou e disse: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais. E foi até o pastor dele pedir conselho. O pastor dele, movido pelo Espírito Santo, mandou ele ajoelhar. E quando esse homem ajoelha, esse homem disse que o pastor dele nem sequer orou. Só disse 3 palavras. E a palavra só disse 3 vezes a mesma frase. E Mateus, qual era a frase? O pastor botou a mão no ombro dele e disse assim: Deus mostra para ele que ele não passa de barro, e barro da pior qualidade. Deus mostra para ele que ele não passa de barro, e barro da pior qualidade. Eu vim dizer para você nessa noite que o valor que você carrega não é pelo aquilo que você é pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Lembra? Outra hora tu estaria no boteco, outra hora estaria no motel, outra hora estaria na mesa com uma pileira de cocaína, com uma pistola na cintura, e quando ninguém dava nada por você, ele disse: é minha escolhida, é meu escolhido. Cristo não te escolheu nesse mundo, não. Cristo te escolheu. Quando as pessoas diziam não passa desse ano, quando as pessoas diziam não vai dar em nada, então entenda, Saul está pensando que é, mas na verdade não é. Diz a Bíblia que agora Deus vai olhar para Samuel, deu um caminho para o fim. Olhando para Samuel, a Bíblia diz que Deus fala: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? A Bíblia diz que ele fala: Samuel, vai à casa de Jessé, o belemita, porque lá eu providenciei um rei. Gente, a Bíblia diz que Samuel chega. Quando Samuel chega, dentro da casa tem 3 filhos de Jessé. 3 desses da qual faz parte do exército de Saul. Para fazer parte do exército de Saul, era necessário ter habilidade com espada, era necessário ter formosura e força. Então eu me imagino Samuel chegando. E quando Samuel chega, Marcelo, Samuel olha e diz: hoje não vou ter trabalho para levantar o rei. Só que, gente, lembra que em um determinado momento da mensagem eu disse que quando o povo escolhe Saul, é tratamento, então, exato. Porque agora a Bíblia diz que Deus
Samuel. A Bíblia diz que Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? E a Bíblia vai dizer que Jessé responde: ainda tem um cuidando das ovelhas. Gente, vamos entender onde é que Davi está. Segundo o livro de Samuel, capítulo 4, Deus olha para Davi e diz: Davi, lembra de quando eu te tirei de detrás do rebanho. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, Davi, lembra de quando eu te tirei de detrás das malhadas. Gente, Davi está cuidando de ovelhas malhadas. E por que ele está cuidando de ovelhas malhadas? Porque era costume do judeu ter duas ovelhas. E nessas duas ovelhas, uma era o rebanho que ficava na frente, o rebanho das ovelhas brancas, o rebanho das ovelhas com a pele clara. As ovelhas com a pele clara, Marcelo, servia para fazer roupa, servia para trocar por dinheiro e por algumas outras coisas. Então Jessé não é doido de colocar Davi para cuidar daquilo que tem valor. E por que não? Porque a Bíblia diz que Davi, ele tem, gente, um aspecto, é ruivo, e se levar em consideração o fato dele tocar harpa, é bem comum que ele ainda seja ambidestro. Gente, a nossa cultura, alguém com gentil aspecto é agradável, alguém ambidestro é agradável, alguém ruivo, nada demais. Mas para o judeu, essa identidade era a afirmativa de que seu pai pecou, e pecando é fruto de pecado. Seu filho nasceu com uma maldição, por isso nasceu com essas características. E por que Jessé não é doido de colocar ele para cuidar das ovelhas brancas? Porque as ovelhas brancas têm valor. Só que outrora também vai ter o segundo rebanho, que é o rebanho onde ficavam as ovelhas malhadas. E o que serviria as ovelhas malhadas? As ovelhas malhadas, quem olha para elas está dizendo: essas ovelhas só nasceram assim porque o seu Senhor pecou, e já que pecou, Deus deu para ele uma maldição, por isso manchou toda a pele da ovelha, ou uma parte. Então, gente, eu estou dizendo de alguém que quem olha está dizendo, não é ninguém, quem olha está dizendo: esse aí é amaldiçoado. Então não dá para colocar quem é amaldiçoado para cuidar daquilo que tem valor. E já que não dá, faz o que com Davi? Joga lá no cantinho, lá, bota para cuidar de ovelha. Só que a Bíblia vai dizer que quando Davi chega na casa, Deus unge Davi como rei. A Bíblia diz, meus irmãos, que nem sequer mudam Davi de posição, colocam Davi para continuar cuidando de ovelhas malhadas. Porque esse é o problema do homem: olhar para aquilo que você carrega do lado de fora, olhar para o teu presente e querer dizer aonde vai ser o teu futuro. Só que eu vim pregar a palavra de Deus, e a palavra dele nessa noite é: o teu futuro não está relacionado com o teu presente. Eu repito, o teu futuro não está de acordo com o que você vive hoje. Talvez você entrou aqui hoje e olhando pelos olhos da carne não tem saída, olhando pelos olhos humanos não tem solução. Só que eu deixo dizer isso aqui para você: o teu futuro não está na mão do presidente, o teu futuro não está na mão do pastor. Então está na mão de quem? O teu futuro está na mão do Todo-Poderoso. Eu vim dizer para você que o teu futuro não depende do que você vive hoje. Eu vim dizer para você que o teu amanhã não está relacionado com a tua conta no banco hoje. O teu futuro é aquilo que Deus disse para você que você vai ser. Glória. A Bíblia diz que Davi está no rebanho, de repente soa uma guerra. Guerra essa não vai mudar a história dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai manda chamar. Mandando chamar, a Bíblia diz que o pai diz: Davi, prepara um bocado de vinho e um bocado de pão e leva para os seus irmãos que estão na guerra. Diz a Bíblia que Davi, ele chega de frente da guerra e vê um gigante gritando, afrontando o povo. E qual é a afronta do povo? Eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas se vocês vencerem, a gente seremos escravos de vocês. A Bíblia diz que não tem homem capaz de enfrentar Golias. E Davi chega perguntando: quem é esse incircunciso que pensa que pode afrontar o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que Davi começa a dizer que tem coragem de enfrentar o gigante. E quando ele diz que tem coragem, a Bíblia diz que Saul manda chamá-lo. A Bíblia diz que quando ele chega, ele já chega dizendo: Saul, não desfaleça o coração de nenhum homem. O teu servo irá e pelejará contra esse gigante filisteu. A Bíblia não diz que Saul bate no ombro de Davi e diz: muito obrigado. Por que muito obrigado? Porque a guerra não é de Davi, a guerra é de Saul. A guerra não é de Davi, a guerra é de Eliabe. A guerra não é de Davi, a guerra é de Jonatas. Só que a Bíblia
Saul faz? A Bíblia diz que Saul olha para Davi e diz: você não está apto para pelejar contra esse gigante, porque você não passa de um jovem, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Pregador, não entendi. Tem gente parada no meio da guerra e tem alguém se levantando para a guerra dizendo: eu tenho coragem. E a Bíblia diz que estão dizendo: você não é capaz, você não tem capacidade. Só que deixa eu dizer uma coisa para Davi e para você. A Bíblia vai dizer que Davi não volta para casa. A Bíblia vai dizer que Davi não larga o casamento. A Bíblia vai dizer que Davi não muda de igreja. Então o que é que Davi faz? Davi olha para Saul e fala: eu estava no campo, ninguém me via, só que eu matava urso. Estava no secreto, ninguém notava, mas eu matava eu. Pregador, não entendi. Talvez o lugar que te colocaram te causa dor. Só que deixa eu dizer para você: o ambiente que te causa dor é o lugar que Deus vai te preparar. Eu vou de novo: o lugar que te causa dor é o lugar que Deus vai usar para te preparar. Talvez quando Davi estava no campo, alguém olhava e dizia lá: humilhação. Talvez quando Davi estava no campo, alguém olhava e dizia lá: é otário, lá, tá fracassado, lá, tá esquecido. Só que enquanto a terra olhava e dizia que ele é fracasso, que ele é humilhação, que ele é vergonha, Deus olhava no céu e dizia: não é vergonha, é escola, não é vergonha, é preparo. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Deus, eu não aguento mais. E Ele me trouxe para dizer para você: aguenta, porque ainda nem chegou a prova. Eu ainda estou passando a matéria. Aguenta, porque é revisão. Aguenta, porque é preparo. Mas pregador, não aguento mais. Eu imagino Davi dizendo: Deus, não aguento mais. Deus olhando para Davi dizendo: respirar é tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Eu vim pregar hoje para algumas pessoas que estão pensando em parar, porque não vê um palmo na sua frente. Só que Deus me trouxe para dizer para você: aguenta, porque aquilo que você passa hoje é o que vai te dar estrutura. Eu vou de novo: aquilo que te faz chorar hoje é aquilo que vai te dar força amanhã. Hoje é dor, amanhã é experiência. Hoje é prova, amanhã é experiência. Aguenta o momento da experiência. A Bíblia diz que Saul vai colocar em Davi o escudo, vai dar para Davi a lança, vai dar para Davi a armadura. Só que Davi foi preparado no campo. E no campo não tem escudo. No campo não tem armadura. E por que Davi não vai com as armaduras de Saul? Não é simplesmente pelo fato de Saul ser alguém que deu errado. É porque a gente tem que entender que existem momentos na vida que a gente tem que usar aquilo que a gente ganhou no secreto. A experiência de Davi não é com espada. A experiência é com funda. E quem Deus deu funda não usa espada. Quem Deus deu espada não usa funda. O que não dá é para aceitar o gigante se levantar e dizer aonde a gente vai, o que a gente vai comer, o que a gente vai viver. Davi é alguém inconformado com a situação de Israel. A Bíblia diz que Davi vai enfrentar. E quando Davi enfrenta, é que eu terminei. A Bíblia diz que ele vence. Quando ele está voltando, tem um louvor cantado pelas mulheres, pelas moças da época. E qual é o louvor? O louvor é: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Saul não olha para ele, bate no ombro e fala: muito obrigado. Por que muito obrigado? Porque venceu o gigante que era meu. A Bíblia não diz que ele abre e chega e fala: brigadão, irmão, porque tu foi, e se tu não vai, a gente morreria. E a Bíblia diz que são 40 dias sendo afrontado pelo gigante. A Bíblia diz que são 40 dias pelo gigante ganhar espaço e o povo recuando. E agora, quando Davi vai enfrentar e vence a guerra, a Bíblia diz que Saul olha para as moças que está cantando e diz: então que falta para ele? Senão o trono. Porque esse é o problema de quem está na guerra, mas está parado. Esse é o problema de quem está na guerra desanimado.
entenda uma coisa, nem todo mundo que se levanta está se levantando para pegar cadeira. Tem gente que está se levantando porque Deus levantou ainda inconformados com o gigante que está enfrentando. Eu profetizo que Deus vai levantar pessoas na sua vida para vencer guerras que você não consegue. Eu profetizo que Deus vai levantar amigos para poder vencer aquilo que você não tem mais força. A Bíblia vai dizer que ainda existem amigos mais chegados do que irmão. Para de achar que é inimigo quem Deus está levantando como amigo. Para de chamar de rival quem Deus está dizendo é irmão. A Bíblia diz que Saul vai começar a perseguir Davi, e nessa perseguição chega em um local onde eu queria e você leu comigo. É um local chamado Engedi. A Bíblia diz que Saul entra para dentro de uma caverna para aliviar o vento. A Bíblia diz que Davi e os seus homens na lateral dessa caverna. Alguém olha para Davi, Marcelo, e a proposta que estão fazendo para Davi é: tá vendo o homem que tanto te perseguia? Tá vendo o homem que queria te matar? Hoje o Senhor te entregou nas suas mãos para você fazer com ele o que bem parecer aos seus olhos. A Bíblia diz que Deus entrega para Davi o seu inimigo. A Bíblia diz que Deus entrega para Davi o seu adversário. Só que a Bíblia vai dizer que Davi não mata. A Bíblia diz que Davi se aproxima, pega a orla de Saul, corta e sai secretamente. Só que a Bíblia diz que Saul se levanta, e quando Saul está saindo, a Bíblia diz que Davi grita: meu rei, meu senhor. E Davi presta reverência para Saul. Prestando reverência, a Bíblia diz que Saul vai levantar a voz, e levantando a voz ele vai começar a chorar. Nesse choro ele vai dizer: Davi, tu é mais justo do que eu. Por quê? Porque enquanto eu ia para te matar, você me poupava. Gente, percebe que Davi aqui não está pregando. Percebe que Davi aqui não está dirigindo congregação. Percebe que Davi aqui não está fazendo belismo. Davi não está dizendo sobre teologia. E Saul está dizendo: tu és justo. Por quê? Porque justiça não é revelada com o microfone na mão. Justiça é revelada quando eu tenho a oportunidade de matar alguém, mas eu escolho não matar por causa do princípio que existe dentro de mim. Pregador, o que é justiça? Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Jesus pregando, ele disse: eu porém vos digo, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam e bendizei os que vos maldizem. Percebe? Davi não está com o microfone na mão, mas alguém está reconhecendo a justiça que há dentro dele. Percebe? Davi não está evangelizando e estão percebendo a justiça que há dentro dele. Deus me trouxe para dizer para alguém: estão te perseguindo, é eu te dando a oportunidade de revelar o caráter do céu que tem dentro de você. Para de achar que perseguição é o diabo, porque o diabo não dá oportunidade de crescimento para ninguém. Me prova na Bíblia que o diabo não dá oportunidade de crescimento. Diz a Bíblia que o povo crescia e se multiplicava. E o que Faraó fez? A Bíblia diz que Faraó ele vai afligir. Por quê? Para parar o crescimento. Então essa perseguição não pode ser o diabo. Essa afronta não pode ser o diabo. É Deus olhando para você e dizendo: eu quero ver agora o que é que você vai fazer. Glória. A Bíblia diz que Saul também olha para ele. Olhando, Saul vai dizer: hoje eu sei que verdadeiramente, ou em outras traduções, certamente, serás rei em Israel, e que o reino de Israel será estabelecido na sua mão. Percebeu? Que no momento da perseguição, no momento em que Davi tem a oportunidade de matar e não mata, no momento em que Davi tem a oportunidade de ferir e não fere, é o momento que quem queria ver ele morto por causa da cadeira, olha para ele e reconhece a chamada de Deus na vida dele. É Deus dizendo para pessoas aqui nessa noite: no momento de dificuldade, eu estou levantando perseguição para revelar a chamada que eu tenho na sua vida.